Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Oi, meu nome é Fabiano, tenho 14 anos e moro no bairro de Capivari. Faço teatro junto com a professora Margarete e estou no 9º ano de escolaridade. Em cada matéria tem um pouquinho de dificuldade. Em português é problema da vírgula, matemática eu sou pior. História eu sou um pouquinho sim bom, melhorei um pouquinho que era um péssimo também. Eu escrevo uma redação bem. Agora, em situação da vírgula, nem te conto. Isso tá assim, laranja, limão, banana, eu sei botar vírgula. Assim eu consigo. Agora, separar frase, aí o bicho pega. Então, pessoal, estava olhando aqui as últimas redações, o que eu percebia, fora a questão do tema em si, que eu achei que vocês pesquisaram muito bem, eu queria chamar a atenção em relação à regra de pontuação, né? O problema que eu percebi é que muita gente, né, ainda ou se esquece ou não sabe, ou ainda não prestou atenção no que eu falei nas aulas, né? Que o ponto, ele é diferente do uso da vírgula, né? E o ponto, ele serve para indicar o quê, pessoal? O término De uma frase. de uma frase. E a vírgula não indica o término de uma frase. E aí, Marília, qual é a sua expectativa em relação a esse nosso encontro com o Fabiano? Eu espero que a gente consiga transmitir para ele um pouco das ideias que a gente já conhece sobre a vírgula, que ele fique mais tranquilo, seguro, à vontade para escrever, se comunicar com quem ele quiser, né? Tenha essa liberdade, conquiste essa liberdade, né? Eu também tenho essa expectativa, assim, de poder contribuir um pouco com a consciência de que nós jamais vamos substituir o professor em sala de aula, ou vamos substituir o acesso aos livros. Antes de encontrar com o Fabiano, nós fomos conversar com o professor de português dele, o Henrico, para saber um pouco mais sobre as dificuldades que o Fabiano apresenta. Realmente, né, que eles têm dificuldade em pontuar, né, usar a famosa regra, né, de pontuação, né, o uso da vírgula, né. Falar de vírgula é falar de algo que é complexo para o menino de 9º ano, né? Nem é o conteúdo previsto, né? Então é importante que eles baixem um pouquinho a expectativa de já saber tudo e aceitem que eles estão numa etapa de conhecimento da língua formal, né? E que já podem usar aí a vírgula um pouquinho melhor. Bom, chegou a hora de conhecer o Fabiano e propor a ele um desafio. Tudo bom, Fabiano? Tudo com vocês? Conta pra gente, Fabiano, abre seu coração. Vai lá. O uso da vírgula para mim é muito difícil. Tem pontos que eu acerto, uns eu erro. É assim, eu não gosto muito da vírgula não. Para pôr a vírgula, eu leio o texto, aí toda frase quando eu termino, eu tenho uma pausa. Eu falo assim, aqui eu acho que é uma vírgula, lá bota a vírgula. Aí quando eu entrego a redação, o professor vai, corrige, tira a vírgula em outro lugar, bota em outro lugar. É muito comum as pessoas associarem o uso da vírgula ao som. A gente pensa assim, a vírgula vai onde na hora de eu ler o texto eu faço uma pausa. E não é por aí. A vírgula, ela faz parte do universo da escrita. É uma coisa que a gente aprende na escola normalmente, né? Então, natural a gente saber falar muito bem português e não saber usar a vírgula. É que a vírgula tem a ver com o sentido do texto, um pouquinho da interpretação do texto. Entender o que a gente está querendo falar, que sentido que a gente quer dar para aquilo que a gente está dizendo. Depois que a gente conversar sobre a vírgula, que a gente tratar disso tudo, né? Você escreva uma matéria para o jornal aqui da escola.
Você topa o desafio? Topo. Fechou. Agora, Fabiano vai vivenciar com cada uma de nós atividades que lhe darão maior segurança para cumprir seu desafio. Esse é o Kleber, é nosso convidado especial, Fabiano. E vamos falar um pouco sobre a raça, a cor, o cabelo. Vamos ouvi-lo? Vamos. Então vamos lá. Vai lá, Kleber, com você. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar, vamos ser francos. Quando um preto fala, branco cala, ou deixa a sala com veludos do tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Benguelas Zulus, GG Rebolos, bundos em bando. Batuque, toques, mandinga, danças, tranças e cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Se quero pichain, deixa. Se quero enrolar, deixa. Se quero colorir, deixa. Se quero assanhar, deixa, deixa amar, deixa balançar. Essa música é do Chico César. Ele tem essa ginga negra gostosa e que valoriza a raça negra, né? Legal a música, né? Você gostou? Amei. Respeite meus cabelos brancos. O que você entende dela? Bom, pelo que eu entendi, está falando assim de uma pessoa idosa. Que os brancos aí refere-se à cor do cabelo dele. Essa sua interpretação é possível, mas eu vou te mostrar na escrita como é que essa música foi composta, foi feita. Kleber, você trouxe pra gente a letra dela? Tá aqui, pra compartilhar. Obrigada. Uma pra você. Olha aí a primeira frase aqui. O que tem ali, nessa primeira linha, no primeiro verso aqui da música? A vírgula. A tal da vírgula, Fabiano. Então aqui a gente tem uma dica muito importante, como a vírgula serve até pra gente entender o texto. E essa vírgula aí, separando brancos de cabelo, é para dizer que brancos não é uma característica do cabelo, não é o adjunto adnominal de cabelo. Brancos aí é uma outra coisa, porque a vírgula serve para separar termos sintáticos. E os brancos aí, ele é um vocativo. E é esse o sentido original mesmo. Sempre que a gente vai chamar alguém, a gente isola por vírgula, a gente separa por vírgula. Ah, agora entendi. Para quem que ele está falando? Os brancos. Para respeitar o cabelo dele, porque o cabelo dele é branco? Não, Não, porque o cabelo dele é como? é preto. É cabelo negro, né? É pichain. E até lá no final ele fala, se eu quero pichain, deixa. Olha lá na sua letra. E aparece aí novamente a vírgula. A vírgula. Mas será que esse deixa aí é também um vocativo? Não, conheço ninguém que chama deixa. Nem eu. Acho que não tem mesmo. A gente não separa o sujeito do predicado por vírgula, a não ser que o predicado venha antes do sujeito. Fabiano, como a chuva está engrossando, vamos liberar o Kleber para a gente ter essa conversa em outro lugar? Vamos. Então vamos lá. Obrigada, Então, viu, foi um Kleber? prazer. E eu que agradeço. Obrigada da sua presença. Quando você for mandar uma carta, um e-mail ou até aquele recadinho para a namorada, coloque vírgula após a saudação. Como no exemplo, 1000 beijos de saudade, José. E Fabiano, como eu vi que você tem assunto, você tem conteúdo, sabe falar aí sobre essa questão racial de uma maneira muito legal, eu estava pensando em esse ser o tema da nossa matéria, colocar isso na primeira página do jornal. E uma coisa importante, quando a gente vai lidar com o texto, vai escrever, é que não adianta saber como escrever, né? Não adianta você saber só lá como usar a vírgula, a gente precisa também ter o que dizer. São 3 coisas fundamentais para poder escrever um bom texto. Saber o que dizer, para quem dizer e como dizer. No próximo bloco, a gente vai levar o Fabiano para a rua e mostrar como uma vírgula pode mudar o sentido de 1000 frases.
No programa de hoje, nós conhecemos o Fabiano. Ele é um garoto extrovertido que cursa o 9º ano e está com dificuldade no emprego da vírgula. Ele já entendeu que a simples presença ou ausência dela em algumas situações pode mudar completamente o sentido do texto, mas tem muito mais vindo aí. Bom, Fabiano, eu trouxe você aqui agora para uma outra atividade. Eu tô aqui com umas frases e eu queria que juntos, a gente caminhando pela praça, mostrasse essas frases para algumas pessoas e tentasse colocar a vírgula nessas frases. Será que a vírgula vai mudar de lugar dependendo do sentido que a frase tiver? Não sei, tem que ver. Né? Você já viu algumas coisas com a Rubiana. Vamos descobrir um pouco mais? Vamos. A gente está com essa frase aqui agora. Se o aluno soubesse o valor que tem o professor, viveria à sua procura. Vamos pensar... Onde que a gente poderia colocar a vírgula? Depois de professor. Se ele soubesse, ele viveria procura, sei lá. Se ele soubesse o valor de quem? Do professor. Do professor. É o aluno correndo atrás do professor. Será que eu poderia colocar a vírgula em algum outro lugar? Bom, eu acho, depois de aluno, se o aluno soubesse o valor que tem o professor, viveria a sua procura. O aluno é um dos sujeitos, pode ser o sujeito dessa frase, né? E eu não posso separar o sujeito do predicado. Então eu não posso colocar uma vírgula entre aluno e soubesse, porque aí eu vou estar fazendo exatamente isso. É por isso que aí não pode ir vírgula. Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma vírgula aqui, ó, depois de tem. Se o aluno soubesse o valor que tem, o professor viveria a sua procura. Mudou o sentido da frase? Mudou. Por quê? Agora eu estou dizendo o quê? Se o aluno soubesse o valor que ele tem... Ele quem? O aluno. O próprio aluno. Se o aluno então se valorizasse, quem ficaria atrás dele? O professor. Muito obrigada, hein, Helena? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, tem mais frase aqui pra gente. Vamos atrás de mais gente? Vamos. As pessoas com satisfação aplaudiram muito o espetáculo. Onde que eu colocaria vírgula nessa frase? Eu colocaria a vírgula aqui entre satisfação e aplaudiram. Colocaria a vírgula depois de pessoas e depois de satisfação. Ah, muito bom, gente. Vocês arrasaram, porque agora um completou o outro. Por quê? Quem saberia me dizer? Sim, porque na verdade as pessoas, você está explicando o estado em que as pessoas estavam, acho que satisfeitas. Isso daqui é um adjunto adverbial anteposto. Toda vez que ele vem antes, eu isolo ele entre vírgulas. Se eu quiser pensar que, na verdade, essas duas palavrinhas aqui não estão se referindo a aplaudiram, mas estão caracterizando pessoas, né? As pessoas com satisfação, aí eu preciso te dizer que essa frase aqui ela não tem vírgula. Não. Porque aí eu não posso separar do sujeito dos seus complementos nominais ou dos seus adjuntos adnominais. Muito obrigada, Antônio. Obrigado a vocês. Imagina. Até a próxima. Bom, Fabiano, então agora a gente já cumpriu as nossas duas primeiras atividades, as primeiras propostas que a gente tinha para trabalhar a vírgula com você. E as coisas estão ficando mais claras? Estão. Ai, que bom, fico Melhorou feliz. bastante. Melhorou bastante? Melhorou. Mesmo? Agora você está ficando mais seguro? Tô. Que bom. Com a ajuda deles e com a minha ajuda também, deu também para entender um pouquinho sobre a vírgula, que para mim é um bicho de 7 cabeças. Com mais um pouquinho de ajuda, eu me sinto mais preparado para escrever o texto do jornal. Já fiz um pouquinho do meu texto, já tirei algumas fotos. A professora de Juquinha pediu uma redação com o seguinte tema: Mãe só tem uma. Passado um tempo, todos os colegas fizeram suas juras de amor às mães, até que chegou a vez de Juquinha. Ele foi à frente e falou: Um dia minha mãe estava recebendo visitas e me mandou pegar umas empadinhas na geladeira para os convidados. Abri a geladeira e gritei: Mãe, só tem uma!
No sentido original, a palavra mãe, com o verbo ter, apresenta o sentido de existir. Funciona como sujeito da frase. Logo, não deve vir separada do seu verbo. No sentido dado por Juquinha, mãe é a pessoa a quem ele dirige a palavra. Funciona como um vocativo, devendo vir separada por vírgula. Mas eu acho que a gente fez uma caminhada legal até aqui. Fez. Porque naquela atividade com o músico, no momento que o Fabiano, ele identificou o vocativo e entendeu aquilo, eu fiquei tão satisfeita de poder, eu senti que eu contribuí, sabe? Foi muito legal. Nossa, foi visível, assim, a alegria dele, a sacada, é emocionante, né? Eu acho que às vezes a gente fica com dúvida em alguma coisa na vida, né? É verdade. Todo mundo, e a gente sente que é só com a gente. Na praça ele pôde ver as outras pessoas e como o pessoal também tinha dúvidas, às vezes não sabia, as outras pessoas já estavam um pouquinho mais seguras e desvendaram outros sentidos da frase, reforçando aquelas coisas que ele viu na música também, sabe? Ajudando a decantar esses conhecimentos que a gente está tentando passar para ele, né? Acho que ele vai se sair muito bem. Ah, tenho certeza. Eu tenho muito também, porque ele é muito esforçado, ele está empenhado, ele está animado para fazer isso. Que bom, que bom. Obrigada por receber a gente aqui, Lívia. A gente vai tomar um tempinho, porque o Fabiano ele tem que escrever um jornal lá na escola dele e ele queria muito saber mais sobre esse tipo de texto. E aí a gente queria que você falasse mais que ninguém, né, sobre o texto do jornal. Tá ótimo. Vamos lá para minha mesa? Vamos. Vamos? Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Vamos sentar. Senta aí, Fabiano, relaxa, vamos tirar essas dúvidas do texto. Que tipo de texto é esse? Você está fazendo texto sobre o quê? Sobre o racismo. Sobre racismo? Antes de escrever um texto jornalístico, o que a gente espera é que a pessoa que fez um curso universitário venha dominando essa técnica. Mas atrás disso tem que ter muita leitura, né? Porque quanto mais você lê, mais você vai escrever com menos erros, né? Você pega um texto de jornal, ele normalmente tem que responder algumas perguntinhas, como quem, então é sobre quem você está falando, o que aconteceu, quando, onde, por quê, que formam o que a gente chama, em inglês, lead, que é o primeiro parágrafo da matéria. 5 homens assaltam um banco, aonde? No centro. Quando? Ontem. A que horas? 10 horas. E racismo, acho que é inevitável que tenha aí depoimentos, que as pessoas relatem se sofreram ou não racismo, né? É importante que tenha alguém falando sobre isso, que essa é a função do jornalismo, é de informar. E evitar, o que a gente sempre orienta, é editorializar, né? Colocar opinião. Não pode fazer um texto assim, sabe? Eu sofri racismo. Não pode. Qual é a primeira coisa que a gente usa para escrever um texto? Eu diria um dicionário. Um dicionário, muito bom. Pergunta difícil, hein, Fabiano? É muito melhor você entregar, demonstrar a sua ignorância, que é natural, ao dicionário, do que entregar para 10 mil leitores, 15 mil leitores, 150 mil leitores, não é? Esse é o seu texto? É. Tá. O racismo é o preconceito contra todas as etnias. Ele está presente em todos os lugares do mundo. Ó, uma dica. Evita repetir palavra, tá? Essas são as fotos que você fez? Foi o que fiz. Essa foto eu gosto muito. E o que é legal também? Esse símbolozinho Do coração. E que é um símbolo que fala com o seu público jovem. Valeu a conversa. Obrigada por ter recebido a gente aqui de coração. Nada. Fabiano, se essa for sua vocação, vai ser ótimo encontrar você por aqui depois. Obrigada. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado.
Aceito obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. O jornal ficou muito bom, o texto ficou muito bom também. Espero que ele continue estudando e aperfeiçoando mais, né? Cada vez melhorando. Tiveram vários usos, até usos que a gente não contemplou no programa, mas que também o nosso trabalho é limitado. Você tem aí um professor, tem uma escola, tem aí um ano letivo, tem toda uma vida escolar e é isso que vai te dar suporte para você aperfeiçoar cada vez mais o seu domínio de escrita. Eu estou bastante feliz, porque não só aprendi como usar vírgula, como eu já sei o sentido que a vírgula vai dar. Precisamos sempre ficar atentos ao uso da vírgula para evitar confusões no nosso dia a dia. Uma vírgula mal colocada pode nos trazer problemas até nos relacionamentos. Tome cuidado, por exemplo, quando a sua namorada disser: "Você não gosta de mim", e você responder: "Não gosto", ao invés de "Não, gosto". Até a próxima! Ao cumprir o desafio final, Fabiano fez por merecer seu esperado prêmio: visitar os bastidores e assistir a uma peça de teatro. Um bom espetáculo para você, espero que você goste. Quebre a perna. Obrigado. Depois pegava uma chapa aqui que passava pelo seu carro. Já entendi. Deixa eu terminar.